resolveu fazer isso por quê? Doutora Qual a Sandra... finalidade? Mas Porque qual a que é finalidade de você isso? dirigir? Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento, na saga do Sean Diddy Combs. Se você não for por aqui, saiba que eu cobri o julgamento por completo, todos os dias, audiência por audiência, sempre com a participação especial da doutora Sandra, advogada americana, que trabalha, reside nos Estados Unidos. E hoje, inclusive, não é diferente. Pois é, a doutora Sandra está de volta, ela vai participar aqui, vai trazer a análise dela, a perspectiva dos novos desdobramentos. E você é muito convidado para conferir as outras atrações que eu produzo, inclusive a investigação recente que eu produzi sobre a apresentadora que caiu feio, a Ellen DeGeneres. 3 episódios bombásticos com detalhes exclusivos sobre graves acusações envolvendo a Ellen. O link para essa investigação vai estar fixado no primeiro comentário debaixo do link do canal da doutora Sandra. E eu vou iniciar esse episódio agora. Pois é, o tribunal onde ocorreu o julgamento bombástico de 8 semanas do Sean Diddy Combs estava vazio na terça-feira, 8 de outubro, durante uma audiência remota sobre o agendamento da sentença. O magnata da música de 55 anos foi absolvido de tráfico íntimo e extorsão na semana passada, ou retrasada, mas foi condenado por 2 crimes menores de prostituição, pelos quais pode pegar, supostamente, até 20 anos de prisão. Mas as câmeras, os apoiadores e os jornalistas que lotaram o tribunal por semanas desapareceram quando os advogados enviaram uma carta ao juiz concordando com a data de sentença em 3 de outubro. Diddy e seus advogados e promotores compareceram remotamente à audiência de terça-feira, que durou apenas alguns minutos. Os promotores pediram uma sentença de cerca de 5 anos, enquanto a defesa pede de 21 a 27 meses. O Daily Mail disse que o Diddy foi humilhado em audiência de fiança, o que mostra o quanto a sua estrela caiu. E interessante é que o jornalista Ethan Sheffield decidiu compartilhar um pouco da sua experiência no tribunal, e ele vai contar detalhes muito interessantes dos bastidores dentro daquele prédio, que vocês vão ficar surpresos agora. Ele contou que naquele momento, naquela cena patética, quando o Sean obteve aquela vitória, em que estavam jogando, aquelas pessoas jogando óleos de bebês uns nos outros, ele falou que havia uma fumaça de substância ilícita e charuto horrível. E ele até disse, não gente, isso não é uma aberração ou uma das festas do Diddy. Essa foi uma cena do lado de fora do tribunal, horas depois que o júri proferiu um veredito misto. E ele comentou que Baby Onan estava falando em seu iPhone o seguinte: se não escorregar, você tem que absolver. E essa pessoa ainda estava segurando 3 garrafas de bebida, agora um símbolo do magnata do hip hop, e agitava os braços como um animal de desenho animado se debatendo no gelo. Hordas de tiktokers e curiosos cercaram o tribunal ao lado de apoiadores do Sean, vestindo camisetas com os dizeres: um doido não é um rico, né? O rico significa uma das acusações na nomenclatura, em referência ao ato de extorsão. E pregadores de rua com bonés com inscrição "Libertem Puff" começaram a gritar sobre o profeta Elias, além das pessoas que escalaram barricadas policiais e gritaram por liberdade. O Sean ainda pode ser condenado a mais de 1 década de prisão, mas para seus apoiadores o veredito é motivo de comemoração. Para os repórteres que cobriram o julgamento desde o início, essa cena é apenas mais um exemplo dos personagens malucos, dos conflitos e do caos que consumiram o tribunal de Nova York. O julgamento do Diddy foi o escândalo jurídico mais comentado desde O.J. Simpson, mas o espetáculo que se desenrolou além do banco das testemunhas foi igualmente impressionante. O Ethan contou que foi um trabalho integral acompanhar o julgamento, que contou com 34 testemunhas, acusando o fundador da Bad Boy Records de crimes que iam de violência íntima a violência doméstica. E ele diz que conseguiram um local no tribunal principal, onde o Sean se sentava ao lado de sua equipe de advogados e na frente de seus filhos e mãe, muitas vezes exigia chegar ao tribunal antes das 6 horas e ficar na fila atrás dos profissionais contratados pelo TMZ, CNN e outras redes de notícias. Ele até descreveu que um sujeito com barba desgrenhada e cadeira de praia, um amador na fila, se é que existe tal coisa, acompanhava durante a noite e tentava vender seu lugar por $300 todas as manhãs. Quando ninguém atendia, ele se livrava das perdas e ia assistir o julgamento pessoalmente. Depois de alguns dias preso, ele ficou tão absorto que parou de se colocar à venda. Uma vez dentro do tribunal, os colegas do Ethan, colegas de fila,
passavam por um procedimento de segurança de nível aeroportuário, ou seja, comandado por um grupo de agentes. Ele descreveu um grupo fofinho de capangas de desenho animado com fachadas de "Ei, Durão". E aí, na segunda semana, ele já era um profissional como George Clooney no filme Amor Sem Escalas. Cinto fora, celular, carteira, chaves e credencial de imprensa na mão. E mesmo assim, enquanto recolhia as suas coisas da lixeira, ele foi abordado por homens carecas, sorridentes e de meia idade, que diziam: "Sai daqui! Vamos, mano, anda logo!" E aí, depois da segurança, eles corriam para um quiosque onde um agente escondia todos os dispositivos eletrônicos deles. Certa vez no caminho para lá, ele deixou seus AirPods caírem, fazendo-os ricochetear no piso de mármore imaculado. Quando ele os entregou ao guarda, ele disse assim: "Te vejo no almoço Butterfair." Em um dia agitado, escrever e atualizar notícias exigia sair e entrar novamente no tribunal 3 ou 4 vezes em poucas horas, e as suas frequentes idas à segurança lhe renderam recepções nada calorosas como: "Me faz um favor, garoto, quando você subir aí, não desça mais." E ele diz: "Parece piada, mas eu juro que não foi." E no início da manhã, antes do início dos depoimentos das testemunhas, o clima no 26º andar era geralmente bastante animado, e um oficial de justiça com forte sotaque nova-iorquino contava piadas na galeria antes do juiz subir ao tribunal. E às vezes até o Sean parecia estar de bom humor, ou tão bom quanto se pode estar diante de uma possível sentença de prisão perpétua. Todos os dias ele entrava no tribunal ligeiramente curvado, vestindo um suéter sobre uma camisa branca de colarinho que combinava com a cor do seu cabelo. Na prisão ele não tinha permissão para usar tinta que usava para manter a aparência jovem, então ele se inclinou para um visual estilo Mr. Rogers. E aí, depois de abraçar e aparar os pelos dos advogados, o Sean reconhecia quem quer que aparecesse em sua sessão de amigos e familiares, curvando-se em agradecimento ou mandando um beijo. Então, ele observava a sessão de imprensa, incitando qualquer jornalista em sua linha de visão a uma disputa de olhares. E ele diz que cruzou os olhos com Sean no 5º dia de julgamento. Em muitos dias, ele perdeu o horário limite da manhã e foi parar na sala de espera no 24º andar, onde jornalistas, golpistas e membros do público assistiam a Estados Unidos versus Sean Combs, nas únicas televisões do mundo autorizadas a exibi-lo. Longe do protocolo gélido do tribunal principal, a sala de espera era indisciplinada. A sala, cheia de fãs do Didi, viciados em crimes reais e outros nova-iorquinos desempregados, se transformou na maldita festa de observação da sala de estar dos pesadelos do Ethan. Apesar das restrições de comida e bebida, um aspirante a Gay Ferrer com óculos de sol presos na nuca, contrabandeou um saco gigante de pipoca com manteiga para dentro do tribunal, enfiando punhados na boca enquanto contornava a polícia de lanches. 2 mulheres, em ocasiões diferentes, assistiram ao julgamento com bebês chorando no colo. Em um bom dia, a sala parecia um voo da Spirit Airlines. Em um dia ruim, uma arena do UFC. Poucos dias depois, após o início do julgamento, um confronto eclodiu na sala de espera. Enquanto uma âncora de TV caminhava em direção a um assento vago na primeira fila da galeria, um membro do público, vestindo uma fantasia completa de condutor de metrô, correu por trás dela e a encarou. E ela disse: "Você sabia que eu ia querer aquele assento." A principal testemunha, a Cassie, que estava no banco das testemunhas acusando o Didi de uma década de violência e intimidações e por aí vai, era a pessoa que estava testemunhando quando isso aconteceu. E é claro, os dezenas de repórteres, influenciadores, advogados e promotores não estavam mais prestando atenção à transmissão ao vivo. Um oficial de justiça vestido com um terno azul marinho e colete à prova de balas repreendeu gentilmente a mulher, sussurrando algo sobre como ela não deveria agir como um bebê no tribunal. Aí ela gritou, seu racista com uma linguagem obscena, aproximou-se do delegado e, agindo como um bebê, apontou o dedo para o peito dele. "Vou ver você perder o emprego por minha causa." Olha o nível. Aí ela saiu furiosa da sala e um silêncio tomou conta da galeria. O jornalista, ao lado do Ethan, se inclinou com um sorriso bobo estampado no rosto e disse: "Isso sim é uma história." Semanas depois, a mulher da MTA, como repórteres e agentes de segurança a chamavam, finalmente conseguiu entrar na sala principal do tribunal, onde interrompeu o processo. Ela gritou, provocou um agente de segurança e disse: "Saque sua ferramenta de fogo, ninja! Eu te desafio!" Os espectadores na galeria recuaram.
Foram necessários 3 policiais para expulsá-la. Ela nunca conseguiu voltar, mas todos os dias ela comandava a corte na calçada, muitas vezes sentada em uma cadeira giratória com um baseado na boca. Teorias da conspiração prosperavam no tribunal. Durante o depoimento bastante tedioso, uma mulher manteve o Ethan refém no corredor com hipóteses sobre a verdadeira paternidade dos filhos do Sean. Ela disse: aquele é filho do 50 Cent, todo mundo sabe disso. Enquanto os olhos do Ethan vasculhavam as janelas em busca de saídas de incêndio. Pessoas usando produtos com a frase Free Gigi ou bonés do serviço de entrega de lanches não hesitaram em revelar seu apoio ao homem em julgamento. Mas às vezes as lealdades eram menos diretas, como uma mulher de 70 anos usando um vestido verde colante J.Lo na esperança de assustar o Didi, segundo o que ela mesma disse depois. Ela não sabia que na sala de espera ele não tinha como vê-la. No início do julgamento, um certo podcaster da manosfera reuniu um grupo de fãs e eles se movimentaram pelo tribunal como um grupo de valentões do ensino médio. Ele zombava das acusadoras do Sean enquanto seus subordinados riam em concordância. Quando o ex-assistente pessoal George Kaplan subiu ao banco das testemunhas, o podcaster zombou. Ele é judeu? Chechen. Após apenas alguns dias de julgamento, uma atmosfera desagradável de vestiário tomou conta da área pública da sala de apoio e se espalhou para a rua nos intervalos. Durante os depoimentos, os elevadores rugiam com comentários como essa mulher, usando uma linguagem aqui adaptada, porque foi um palavrão mesmo, está mentindo. Ela bateu nele também, e os membros da plateia na sala de apoio gritavam mic drop, depois que uma testemunha se deparava com uma pergunta difícil. E em um dia, um interrogatório particularmente severo de uma psicóloga resultou em exagerados ohs de batalha de raps vindo da galeria, como se o vídeo fosse um clipe do YouTube intitulado Advogado de Defesa Destrói Testemunha Especialista. Pelo visto, ele não considera tudo que aconteceu em torno do testemunho da psicóloga, porque ele disse que até os colegas dele, jornalistas, se deixaram levar pela onda. Porque ele disse que uma repórter tagarelava sobre como a referida testemunha simplesmente entregou o caso à defesa. Outra repórter o cutucou com o seu caderno, escrito em letras garrafais e sublinhadas, que dizia imperdível completo. Houve um apelo perseverantemente turístico nos Estados Unidos versus Sean. Dezenas de pessoas viajaram de outros estados e até do exterior para assistir aos procedimentos judiciais, mesmo que apenas de uma tela em uma sala de espera, uma mulher do Centro-Oeste, acompanhada de sua filha adolescente, contou que seus passeios turísticos em Nova York incluíram a Estátua da Liberdade, a Times Square e o julgamento do Didi. Vários europeus entravam e saíam do tribunal para dar uma olhada no Didi, como o chamavam. 2 irmãos da Alemanha pulavam de alegria ao entrar na sala de espera na 5ª semana, mas saíram depois de 1 hora assistindo aos advogados deliberarem sobre uma questão envolvendo os jurados. 2 comediantes de stand-up, um de Los Angeles e outro da Filadélfia, viajaram para Nova York para extrair material do depoimento. Uma mulher que se dizia advogada veio do Texas não para ver o Sean, mas seus advogados. E ela sussurrou para ele antes de ser silenciada por um agente de segurança: estou apaixonada por Brian Steele. Um dia, outro personagem excêntrico de fora do estado visitou o tribunal. Kanye West, o rapper apaixonado por Diddy, desfilou de um Malbec todo branco e foi recebido do lado de fora pelo filho do Sean, o Christian. E os agentes escoltaram West até outra sala vazia, onde ele se sentou na primeira fila enquanto seus seguranças sussurravam em seu ouvido. E assim que os repórteres começaram a fugir do tribunal para avistá-lo, o rapper saiu para almoçar com sua comitiva. Repórteres vasculharam os corredores com dicas de que ele voltaria, mas ele nunca voltou. Alguns dias de julgamento eram explosivos. Ele ficou no corredor enquanto o Kid Cudi entrava no tribunal vestido de couro e acusava o Sean de ter incendiado seu carro, e quando a Cassie entrava no banco das testemunhas cara a cara com o Sean pela primeira vez em 7 anos, parecia o clímax do filme de suas vidas. Em outros dias, peritos forenses e testemunhas sumárias passavam horas verificando a legitimidade de mensagens de texto apresentadas semanas antes. Isso literalmente fazia as pessoas dormirem. Alguns depoimentos foram emocionantes. Ouvir a Cassie traçar seu conturbado relacionamento com o Sean de Nova York a Los Angeles, com excursão a Miami, Burning Man e Las Vegas, foi tão cativante quanto qualquer grande romance. Outras testemunhas forneceram detalhes, uma história aterrorizante de violação em frente à casa do Prince, a alegação contestada de que o Sean pendurou uma mulher na sacada do 17º andar, o relato explícito de um acompanhante masculino de ter se envolvido com a Cassie enquanto o Sean, mascarado, assistia, e certos detalhes bizarros
nunca sairão da cabeça do Ethan por mais que ele queira. Por exemplo, uma testemunha declarou que o Sean colocava purê de maçã em tudo, inclusive em cheeseburgers. E ele supostamente gostava de receber massagem nos pés e assistir Dateline depois de suas crises de fúria motivadas às substâncias. Ele e uma de suas supostas vítimas de tráfico íntimo se chamavam de Bert e Ernie nas ruas e de Cub e Michael Jordan nos lençóis. Havia também, é claro, detalhes sobre o comportamento do Sean no quarto que são tão impróprios para menores que ele não poderia publicar na revista de mais de 120 anos. Nos intervalos, jornalistas às vezes saíam correndo do tribunal, ditando furiosamente ou repassando bilhetes aos editores por telefone, na tentativa de serem os primeiros a publicar notícias de última hora. Antes do julgamento começar, ele presumiu que a imprensa estaria se acotovelando no chão para ser a primeira a sair. Na verdade, quase todos os repórteres que ele conheceu foram gentis e colaborativos. Não havia área para sentar do lado de fora, nem proteção contra as intempéries, então frequentemente eles se sentavam no chão com laptops conectados a hotspots. Em um dia tempestuoso, ele endireitou o papel alumínio enrolado em volta do sanduíche da cafeteria e o transformou em uma péssima proteção para o laptop para protegê-lo da chuva. Ele estava suando e infeliz enquanto folheava suas anotações e tentava resumir as últimas horas de depoimento. Ao seu lado, uma influenciadora do TikTok estava glamourosa sob um guarda-chuva, contando os detalhes mais sensacionais em seu celular, apoiada em um tripé. Ela mal conseguia terminar uma frase sem ser interrompida por um som alto de "Kei-chan, obrigada pela doação", repetia ela, repetidamente. Aí ele disse que olhou para os seus sapatos de grife e perguntou se havia escolhido a carreira errada. Em quase todas as horas do dia, um frenesi de personalidades da nova mídia desfilava do lado de fora do tribunal. Transmissores ao vivo exibiam apenas os detalhes mais picantes do dia para as câmeras de seus iPhones, enquanto repórteres faziam vídeos de sucesso com equipes de filmagem do outro lado da rua. Ele disse que se conseguisse ficar sem celular ou laptop, ficava em casa e comia no refeitório do tribunal. Às vezes, a família do Sean se reunia lá, o único restaurante da cidade protegido dos paparazzi. Enquanto os filhos do Sean faziam pedidos de sanduíches personalizados, um repórter observou: "Isso deve ser um rebaixamento do chefe pessoal deles." Ele disse que achou a comida do refeitório boa. Algumas vezes, ele se aventurou no mundo real para almoçar. Em uma pizzaria próxima, uma avó italiana lhe entregou sobremesas de graça em troca de fofocas no tribunal. E em uma lanchonete, uma caixa muito falante viu seu crachá de imprensa e gritou na saída: "Cuidado aí! Não escorregue nesse óleo de bebê." Do lado de fora do tribunal havia brigas constantes. Certa vez ele se viu literalmente preso entre duas pessoas que cresceram em Mount Vernon, discutindo sobre quem conhecia melhor o Sean naquela época. O cara dizia: "Eu cresci na mesma rua que o Puff, éramos praticamente irmãos", disse um homem. E outra mulher respondeu: "Então como é que eu nunca ouvi falar de você?" As pessoas adoravam gritar umas com as outras, enquanto seguravam as câmeras dos iPhones na cara umas das outras. A única maneira de resolver conflitos em 2025. Por volta das 6h30 da manhã, um homem às vezes tinha ataques de gritos e era levado embora pelos policiais. Câmeras de celular disparavam como antenas enquanto vloggers provocavam uns aos outros: "Me bate, me bate!" e entravam em altercações físicas. Durante os últimos dias do julgamento, a tensão aumentou entre o repórter credenciado e um influenciador irritado que o atacou no corredor. Um homem meditava descalço no banco da galeria e duas pessoas ficaram inconscientes e foram levadas em macas para as ambulâncias. E uma mulher de calcinha correu pelo tribunal gritando na chuva. Era difícil não se sentir um pouco incomodado com um distanciamento voyeurístico em torno do julgamento. Quase todos os dias, durante 8 semanas, pessoas se sentavam e ouviam depoimentos angustiantes de alegações de agressões íntimas, violência, e em seguida, imediatamente, os resolviam em uma implacável máquina de conteúdo, extraindo os detalhes mais escandalosos com alegria. E ele disse: "Estávamos todos ali para assistir a justiça em ação ou para contemplar perversamente alguma escuridão humana que, graças a Cassie e outras testemunhas, milagrosamente encontrou a luz?" Aí ele disse assim: "E uma vez terminado o julgamento, para onde iriam todas essas pessoas?" No dia 19 de junho, ele encontrou alguns amigos em um bar a apenas 2 quarteirões do Tribunal Federal. O prédio já estava fechado devido ao feriado e já fazia mais de 2 dias que ninguém depora. Não houve depoimento, nem drama jurídico, nem o Sean. E não haveria pelas próximas 15 horas. Estava chovendo em Nova York e o ar estava abafado e quente. Mesmo assim, os suspeitos de sempre
a senhora do MTA, as transmissões ao vivo, e os que aguardavam na fila estavam do lado de fora conversando animadamente. Pouco antes do pôr do sol, no último dia do julgamento, os advogados do Sean saíram do tribunal aparecendo 11 homens e um segredo em frente à fonte de Bellagio. O advogado principal, Mark Agnifilo, disse: hoje é uma grande vitória para o Sean Combs. Mas o Sean não estava em lugar nenhum. Seu pedido de fiança havia sido negado antes da sentença, e ele provavelmente já estava a caminho do centro de detenção onde havia passado os últimos 10 meses. Ele disse assim: você não encontrará isto escrito em blogs, mas uma das melhores vistas de toda a cidade de Nova York é a do saguão do elevador do 26º andar deste Tribunal Federal. Você pode ver toda a Chinatown e a Little Italy espalhadas lá embaixo, transformando-se em centenas de pequenos prédios de tijolos vermelhos e marrons antes dos arranha-céus metálicos seguirem ao redor do Empire State. Você pode ver Nova Jersey sobre o Hudson e o Brooklyn sobre o West River, e em um dia claro você pode ver a fileira de torres de vidro conhecida como Billionaires Row, ao longo da base do Central Park, onde o Sean passou suas últimas horas de liberdade antes de ser preso. Ele se perguntou se nos últimos 2 meses o Sean alguma vez olhou pelas janelas do tribunal para a cidade, para os hotéis onde viveu uma vida dupla secreta antes dos crimes o levarem para uma cadeia no Brooklyn. Ele se perguntou se ele olhou diretamente para baixo, para o circo sem fim, montado em seu nome, para os repórteres, streamers e apoiadores cujas roupas exigiam sua liberdade. E então ele percebeu que dentro do tribunal eles mantinham as cortinas fechadas. Se você ficou sabendo que o advogado do Sean estava pagando para os youtubers, quem quisesse, de $600 a $2.000 por dia, eu contei isso para você? Não. Então, foi a Tissa Tells que resolveu contar essa semana. Meu Deus. Que ela não aceitou. Foi assim, os advogados do Sean resolveu, não só para youtuber, mas para jornalista, para todo mundo. Eles falaram assim: olha, no final do dia, quando termina o julgamento, nós vamos ter os transcritos do Sean em mãos. Então nós vamos dar para você. Se você colocar no canal o que está escrito nos transcritos, você pode ganhar de $600 a $2.000 por dia. Só que nos transcritos eles vão riscar em amarelo, por exemplo, só coisas favoráveis para o Sean, né? Por quê? Porque são muitos papéis para ler, então, e eles dando a desculpa assim, não, porque são muitas folhas para você ler, então nós selecionamos aqui e colocamos em negritos, né, assim, o que vocês podem falar. Aí a Tissa falou que ela pensou, mas imediatamente ela falou que ela não aceitou. Ela falou, mas muitos youtubers aceitaram, muitos jornalistas aceitaram. Meu Deus! Por isso que sim, ela falou, por isso que muita gente tinha o transcrito na mão, terminava o julgamento, por isso que eu tinha o transcrito na mão, porque os advogados deram na hora. Assim que termina, os advogados têm acesso. Aí o advogado fazia cópia e saía distribuindo. Então tiveram muitos que aceitaram, mas a Tissa falou que ela resolveu que ela não queria, ela disse que isso era um dinheiro sujo e que ela não aceitou esse tipo de coisa. Ela ainda fez as contas lá, ela falou, nossa, imagina se pagasse $2.000, em um mês eu poderia ter ganho $60.000 só com eles. Mas ela falou que ela não achava que esse é um dinheiro limpo. Então, bem que eu trabalhou com publicidade pesada mesmo, a equipe do Sean, nossa. Não é ilegal fazer isso, mas na minha opinião um pouco imoral, porque o que eles iam fazer? Você pega os transcritos daquele dia, claro que tudo que ataca o Sean jamais ia ser falado pelo youtuber ou pelo jornalista, porque eles iam grifar somente as coisas favoráveis. Nossa. Então na hora que o youtuber ia contar, ele só podia contar aquelas coisas que estavam grifadas. E era tudo o que era favorável. Tipo, ela marcou o Freakoff, nossa, ela estava adorando, não sei o quê. Quer dizer, eram só coisas favoráveis para eles, entendeu? Eu achei aquilo tão horrível. Ela contou essa semana, até esqueci de te contar. Acho que foi segunda-feira, se não me falha a memória, que ela mencionou a respeito disso. Eu nem sabia que eles tinham feito isso. Mas eu não entendo uma coisa. Por que só os advogados têm acesso aos transcriptos? Não, todo mundo tem, mas não. Todo mundo tem, mas dias depois, mas não na hora. E por que ele tem acesso na hora só? Por que ele pode ter acesso na hora e as outras pessoas não? Porque são os advogados.
advogados, não, porque são os advogados da parte, né? Então, ele e a promotoria, na hora que termina, eles já têm mãos. Só que depois, para o povo, aí tem que todo um trâmite da corte, que depois tem que ir para, tipo, como se fosse uma sala, vai. Aí nessa sala tem os clerks, que a gente chama aqui, né? Que são funcionários do fórum. Aí você vai lá, você aplica. Alguns deles você pode pedir online, mas tudo isso leva, não é de uma hora para outra, isso leva um dia, às vezes 2 dias. Só que o CHAN e a promotoria, não. Na hora que eles terminam, para eles, que fazem parte do processo, eles têm agora, em mãos. Para nós, portais, teríamos talvez 24 horas depois. Tá, mas eu não entendo por que dificulta as outras pessoas também terem acesso nessa mesma velocidade, já... Mas isso são como guidelines, que a gente chama, diretrizes da própria corte, né? Como é que tem que proceder, entendeu? Por exemplo, o fórum a corte aqui fecha por volta de 5 horas da tarde. Todos os julgamentos acabaram por volta de 5 da tarde, né? Então, eles não iam pegar funcionário no fórum para ficar trabalhando lá dentro, para pegar, porque não pode ser assim, sai da corte e sai dando para todo mundo. Tem um processo todo que tem que ser feito. Por exemplo, o transcrito vai sair da sala, vai ter que ir para a sala daquele outro funcionário, que seria um tal de um clerk, né? Só que o fórum está fechado já essa hora, entendeu? Então, não vai estar disponível para a população, vai estar no dia seguinte. Mas para os advogados, é no ato. Por quê? Porque tudo que eles estão fazendo, sai como se fosse tudo meio que datilografado, escritos, fica prontinho ali na mão, cada um pega e leva. Mas isso não pode ser dado ao público, tem que seguir diretrizes da corte, como é que o público pode obter, entendeu? Eles têm que subir para o website deles aquilo, você pode pegar pelo website, você pode pagar para poder ter. Só que tudo isso não é feito quando o fórum está fechado. A corte tem que estar aberta para que tudo isso seja feito, entendeu? Para eles colocarem lá. É só por causa disso. A promotoria também, se quiser, pode dar rodo, como os advogados fizeram? Não, eles não fazem esse tipo de coisa. Promotoria não participam disso, não. Isso é bem coisa tática da defesa, né? Que costuma fazer. A promotoria nem se mistura com essas coisas, não. Não é ilegal, mas nunca ouvi falar que eles fizeram algo desse tipo de forma alguma. Que coisa. Por exemplo, não. Tanto é que você vê, os advogados podiam dar entrevista toda hora quando acabava. Você não escutava as promotoras falando. Elas não são do tipo, terminou, saiu lá fora e vai lá conversar com a imprensa. Elas não fazem isso, mas os advogados fazem. Que é mais comum. São diretrizes, né, de como funciona. Mas agora em diretrizes, teve uma coisa que a senhora tinha me contado lá, que veio à tona uma possível intimidação de testemunhas por parte dos advogados do CHAN, né? Da ex-cozinheira, que a senhora contou para mim esses dias. Qual que era? Qual dela? Tá. Foi, lembra? Foi, conta para as pessoas o que houve. Olha só, gente. Eu achei tão estranho aqui. E eu falei várias vezes durante o julgamento, lembra que eu falava, mas e a chefe dele? Ele não vai trazer a chefe? Não vai trazer a chefe? Que ela foi mencionada na audiência, né? Sim. Eu achava que ela ia ser. O que ela fez? Ela foi intimada pela promotoria para comparecer, mas ela disse que a equipe do CHAN a contactou, ela se sentiu intimidada pelo contato deles, porque eles sabiam que ela tinha sido chamada pela promotoria, e isso é um absurdo. Uma vez que é chamada pela promotoria, os advogados, isso vai interferir na justiça, né, no andamento. Você não pode simplesmente ir lá e procurar a pessoa e querer falar com elas. E ela foi intimada, mas ela ficou com medo e ela não foi. Mas ela foi uma das pessoas que no dia da sentença, no dia que foi declarado quais os cargos que ele iria responder, ela foi uma das que mandou a carta do juiz dizendo tudo isso. Ela contou tudo isso. Então, existe essa possibilidade também de o juiz até acreditar que os advogados tentaram fazer isso, né? Obstrução da justiça, né? Meu Deus. Ela disse que não se sentia insegurança com a saída dele, e comentou para o juiz. Engraçado, né? Fiquei até surpresa, eu vi a entrevista dela. Aliás, depois ela apareceu num montão de canais que eu fiquei um pouco sem entender, porque eu falei, nossa, antes ela não apareceu em lugar nenhum, mas agora que o cara tem a chance até de sair, ela começou a aparecer, que deveria ser o inverso, né? Só ficou desesperada mesmo. E aí eu falou, vou aparecer aqui para todo mundo. Vou aparecer em todo canto, porque se acontecer alguma coisa comigo,
todo mundo É, vai saber. Eu duvido que o juiz deve levar adiante, mas né, o juiz não é muito assim uhum, de investigar essas coisas, a gente uhum, percebeu, mas é muito sério esse negócio que ela falou, dos advogados do Sean. Até a sim, Sarah falou para mim que é arriscadíssimo, né, uhum, um advogado fazer isso sim, sim. porque pode perder a Não, licença. isso pode. Né? Aqui nos Estados Unidos você não pode fazer esse tipo de coisa. Você foi convocado já, você já recebeu a intimação, você vai depor né, pela acusação dele, e aí vão os advogados tentar falar com ela, e ela se sentiu intimidada com isso, entendeu? E ela ficou com medo, então ela não foi nem depor. Meu, Entendeu? E foi a forma dela como ela depois se explicou lá. Ela deve ter até advogado para isso e tal, para se explicar porque ela não apareceu, porque uma vez que ela foi intimada, ela teria que aparecer, né? E ela não foi. Provavelmente isso foi levado pro juiz depois também, porque ela não ia aparecer do além no dia do julgamento para dizer: ah, não, mantenha-o na prisão porque estou com medo dele. O que me leva a crer que algum advogado dela tenha justificado a ausência dela para depor por causa disso, entendeu? uhum. Ele deve ter feito alguma coisa no dia que ela foi, que era Meu para ser o Deus. depoimento dela, e falar: não. Pois é, e a gente fica pensando em quantas pessoas mais, então, isso, gente, feito pelos próprios advogados dele, que não é uma coisa comum de se fazer nos Estados Unidos, nem no Brasil também, é um absurdo, né? Agora, eu fico pensando, se isso é feito pelos advogados dele, imagina o que não estava sendo feito por trás pelo esse povo que trabalha para ele, essas equipes, esses seguranças, as pessoas que cuidam da publicidade, pela família. Sabe Deus quantas pessoas mais eles não andaram intimidando? Olha, é uma máfia mesmo, viu? O Right Kier estava mais do que certo, Hike Tier, porque olha, eu tô assim perplexo com tanto de gente que eles devem ter barrado e impedido. Sim. Deus do céu. Foi igual aquela da Jane, né? A Jane ia... A outra também que foi comprada. Jane, não, a Dina, né? Que ia depor. Todo mundo sabia que ela ia depor. Ela simplesmente não foi depor, e depois ela começou a publicar o quanto maravilhoso o Sean é. E todo mundo ficou sem entender nada. Mas como? Ela ia ser uma das vítimas para depor? E depois ela apareceu dizendo que ele era maravilhoso, ou seja, imagina a fortuna que ele não deve ter pago para ela. E ela desistiu de ser vítima, de estar lá, né? E simplesmente passou a ser assim, a melhor amiguinha dele. E o que eu acho que não foi nem por medo, foi por dinheiro mesmo. Deve ter oferecido uma boa grana para ela, e ela falou: tô dentro, né? Meu absurdo. Deus. Olha, nossa. Eu fiquei bem chocado. Eu pensei, se um advogado faz uma coisa dessa, e nós, como eles são, imagina o resto da equipe, o que não está fazendo por trás, né? Pois é. Imagina quantas pessoas não devem ter se sentido ameaçado e resolveu não comparecer. É porque eles não trouxeram mais nenhum outro membro de equipe. Olha que tanta gente trabalhou para aquele homem, ele tinha vários secretários. E eu falei várias vezes da chefe, e a infeliz não apareceu. Eu sabia dela. A segurança dele também, com tantos seguranças que ele teve, como que nenhum dos seguranças apareceu? Eu lembro que eu te falei de um deles que eu vi naquele dia entrando na corte para assistir. Depois eu ouvi esses dias, ele falou que ele só foi uma vez e ele não foi mais depois, e ele continua falando mal do Sean em tudo que é canal. Por que esse homem nunca foi chamado? Eu não entendo. Não entendo. E por quê? Não faz sentido, entendeu? Aí tem muita coisa aí que rolou que a gente nunca vai saber, né? Pois é. Agora vamos só ver aí agora o que surge, né? Tem muitas ações civis contra ele, vamos ver se daí surge alguma criminal. Eu vi que teve uma que caiu, uma lá antiga. Acho que a mais antiga caiu. O juiz não aceitou. Não. Foi. Eu falei, nossa, que era de menor. A moça era menor quando aconteceu. Isso em 1980. Ao todo, pelo que eu vi, acho que tá com 59 processos agora. Então ele conseguiu derrubar alguns. É bastante, né? Meu Deus, ainda é bastante, é muito processo. No caso, a senhora ainda acha que a probabilidade da promotoria vir com novas acusações, acha ainda que essa teoria tem força ou não?
eu duvido que agora não, mas eu acho que o juiz vai sentenciar alguma coisa lá para ele ficar um pouquinho preso. Talvez nesse inteirinho da prisão dele, depois da sentença, talvez eles tragam alguma coisa. Mas como eu falei, se o juiz resolver seguir as diretrizes da corte, geralmente ele vai pegar no máximo 5 anos. Ele já cumpriu 10 meses. O juiz pode deixá-lo sair no mesmo dia, se ele quiser. Uhum. Mas eu fico pensando comigo, ele disse que acha que o Sean Combs é um homem perigoso para a população, foi o que ele usou o termo, né, que o Sean é uma pessoa perigosa para a população. Então, se ele achou isso um mês atrás, ele vai continuar achando isso em outubro, porque o que vai mudar? Nada, né? Então, eu acredito que ele talvez não vá deixar sair imediatamente, como ele poderia deixar, mas talvez ele acabe colocando ali uns 5 anos para ele, né? Vamos ver. Uhum. E dentro desses 5 anos, ele vai ser ouvido algumas vezes para saber se ele vai poder sair antes ou não e tal, né? Mas, como eu falei, o juiz poder para ele dar 10 anos? Tem, ele tem. E só que se o juiz der 10 anos, ele não pode apelar, a não ser que a apelação seja em base que houve algum erro judicial, mas não porque ele ficou descontente com a sentença. Não existe isso aqui. Por exemplo, no Brasil, uma pessoa é condenada, né? Você não gostou por algum motivo, você tem lá suas explicações e você dá. Você não gostou da sentença por isso, e você faz apelação. Aqui não. Nesse caso, se o juiz falar, vou dar 10 anos, pronto, acabou. A única coisa, vai ter que achar um erro cometido pelo juiz. A sentença só podia ser 9, ele deu 10, entendeu? Vai ter que haver um erro. Um erro. Mas, por exemplo, a justiça deu 10, mas se não tiver erro, não pode apelar. Tem que ter erro, não pode assim, não, porque é injusto, porque meu cliente não merece, porque meu cliente é o pai de família. E não existe esse tipo de argumento aqui, você não pode fazer a defesa de uma pessoa aqui porque você ficou descontente com a sentença. Tem que haver um defeito, uma falha que o juiz cometeu. No caso, ainda tem muito, isso diminui, assim, a senhora vê que isso diminui a quantidade de apelações de má-fé, vamos dizer assim? Com certeza. Sim, com certeza. Porque os advogados sabem que vão ser todas rejeitadas. Fazem, mas sabem que são todas rejeitadas. Nossa. É a mesma coisa na faixa de imigração, quando tem apelações para fazer. Eu, graças a Deus, nunca perdi nenhum caso que eu precisei apelar. Mas se eu tivesse que apelar de alguma coisa, seria somente se o juiz federal cometeu algum erro. Mas se não fosse isso, não tem como apelar. Entendeu? Uhum. Isso ajuda bastante. Então, vamos ver aí, né? Teve uma coisa que a senhora comentou, que a gente tinha falado muito dos jurados, né? Que você falou, já vão dar entrevista e tal. E tem uma coisa que o caso do Sean me surpreendeu, é que eu nunca vi em caso nenhum, de todos os documentários, o caso que eu já fiz aqui no canal, o jurado suplente datando a entrevista. Eu nunca vi, aliás, jurado suplente nenhum da entrevista, como esse homem foi em tudo quanto é canal já, gente, até aqui CNN, New York Times, TMZ. Ele nem tava nas deliberações, e ele tá assim, que loucura. Disseram que a CNN pagou $50 mil pra ele. Para um jurado suplente? Gente... pra dar entrevista. Mas, doutora Sandra, o jurado suplente, eu nunca vi nada, assim, de jurado suplente. Não, também não. Mas eu vi alguns youtubers falando que só da CNN, que eu sei, ele recebeu $50 mil para aquela entrevista. Meu Deus. Gente, mas que desespero. Aquela entrevista ele não falou muita coisa, aliás, falou nada com nada. Criticando. Foi. Todo mundo criticando, porque toda hora ele falava nós o quê, meu filho? Você nem tá sentado lá, deliberando dentro da sala, então ele tem que falar nós. Né? Porque tudo que ele falava era nós decidimos nós. Aí todo mundo, o que é isso? Não tira esse nome. Foi ridículo. Ele podia falar, eu acho, eu penso. Né? Não. Ele não estava dentro da sala de deliberação. Meu Deus, gente, só falta ele escrever um livro, entendeu? E que é um falso jurado quase, amigo. Tu não tava lá, tu não tem poder de fala nenhum para dizer com que eles... E ele ainda, que eu tinha não sei quantas mil páginas de anotações, tipo, nossa, eu fiquei escandalizado. Com o jurado suplente, eu não esperava esse golpe. Só tô surpresa que já passaram-se alguns dias e nós não ouvimos nenhum jurado até agora oficial daquele dando entrevista. Não, deu para a ABC.
Não, pra ABC deu. Deu? Quantos deles? Eu Não, vi. um só. Um só, ele veio para se defender. Ele veio, eu até mandei pra senhora, que ele veio e disse que ele tava, ele falou assim, que ele ficou ofendidíssimo, que ele viu um especialista falando que o fato do Xande ser celebridade influenciou. Eu acho que eles ficaram temerosos porque a reação foi muito negativa. E aí não é vantajoso agora aparecer com a cara, né? Porque a hora que descobrirem a imagem de um desses jurados, vai ser manchete em tudo quanto é lado. As pessoas vão tacar pedra na casa dessas pessoas. Mas geralmente em casos criminais assim, aparecem imediatamente todos os jurados. Tem tantos julgamentos aqui que de cara, julgamentos grandes, né? Você já ouve os jurados tudo falando e tal. Apareceu esse um que você está falando, não foi assim uma coisa que todos os jurados agora já deram entrevista. Não, tá silencioso tudo. Eu acho que pode ser porque... o povo tem até medo. Tem até medo. E também vai saber assim, talvez mediante a exposição, sabe que as pessoas, hoje em dia você não precisa mais da polícia investigando. O povo investiga a conta bancária, extrato. E a gente sabe que descobre, né? Não teve um rapaz que descobriu até para onde o Elon Musk estava viajando? Que a senhora lembra que a senhora ficou sabendo disso uns 2 anos atrás? Que eu acho que o Musk até entrou com um processo para impedir o cara de divulgar. Um menino super inteligente, descobrindo lá para onde ele ia com os voos dele e tal. Então, eu acho que eles temem isso também, porque se as pessoas descobrirem os jurados, vão investigar tudo, vão falar com o vizinho, eu já consigo ver os vídeos. E qualquer movimento financeiro suspeito, qualquer moto que um deles comprar, vai ser manchete. Jurado começa a gastar propina. Então eu não duvido. Pois é. E, gente, tem o vídeo que a doutora Sandra produziu lá do caso de Idaho com as imagens. Agora o vídeo já saiu. Da outra vez, quando a gente conversou, o vídeo ainda não tinha saído. Foi um vídeo muito bom, né? Um vídeo de 1 hora da doutora Sandra contando em detalhes. E acabou que não teve... doutora Sandra, quem que ele atacou primeiro mesmo? Ele entrou no quarto da Mari. Primeiro, né, da Madison. Só que ela estava deitada, a Mari estava deitada com a amiga dela, estava junto com ela, né, as duas deitadas na mesma cama. Então, não. Provavelmente deve... tá, a Zana, não, tô confundindo. Então... a Zana é outra. A Zana é outra, tá. Não, ele foi pro quarto da Mari primeiro, por isso que eles acharam que talvez a Mari seria a primeira que ele queria, né? E depois, só que aí a amiga dela estava deitada do lado dela e ela acabou tirando a vida dela. A Kylie, né? A vida dela também. Só que aí dizem que a Zana escutou o barulho e subiu. Só que quando a Zana subiu, ela percebeu que tinha alguém, ela correu, e ele correu atrás dela e ele alcançou a Zana. Tanto é que ela ficou caída entre o quarto e o corredor, né? Que as pernas dela estavam até para fora do quarto. E aí ele atacou o Ethan, que estava dormindo. Depois acho que ele estava tão cansado que ele sentou numa cadeira que tinha no quarto, que ficou até manchada depois, né, de sangue e tal. E depois ele acabou indo embora. Ou seja, ninguém sabe se na realidade o que ele entrou era só para fazer algo com a Mari e deu tudo errado e aí ele foi acabando eliminando todo mundo, ou se desde o início era programado fazer tudo isso com 4 pessoas. Eu acho estranho, eu não acredito que o propósito teria sido 4 pessoas, porque você tem que pensar comigo. Se você tem uma arma, você pode entrar numa casa que tem até 10 e você sabe que se eles não estiverem armados, você consegue eliminar os 10. Vamos supor, se você os pegar de surpresa. Agora, ele não estava usando, ele estava usando uma arma branca, que é uma coisa diferente. Ele tinha que pensar que dentro da casa tinham 6 pessoas. Então, não é possível que você entre numa casa pensando, vou entrar lá e vou tirar a vida de 4. Mas com uma arma branca, você tem que pensar que você precisa ter muita força, tem que desferir vários ferimentos em cada pessoa. É uma coisa que você pode acordar o resto da casa. Então, por isso que eu acredito que o programado não era para aquelas 4 pessoas. Não, até porque 2 não moravam ali. Como queria saber disso, né? Não, só vidente, se fosse o caso. Então, ele, propriamente, eu acredito que foi de surpresa. Eu acho que ele queria alguma coisa com a Mari, foi lá, a Mary, né, a Madison, e
E aí aconteceu tudo aquilo, a Kylie estava lá, depois a Zana viu, e aquela coisa toda, aquela coisa horrível, horrorosa, né? Nossa. Inclusive, ontem saiu um documentário novo que eu não assisti ainda, vou ver se eu consigo assistir hoje, eu preciso ver onde é que tá. Parece que é entrevista com todo mundo, né, que participou. É um documentário, ficou aí uma semana sendo falado, é na TV a cabo aqui dos Estados Unidos, eu preciso saber que canal que foi, colocaram acho que ontem. Parece que tem entrevista com a família de todas elas, com todas as meninas. Nossa. Participaram desse documentário. Foi ontem que foi o negócio, que eu vi vários dias, eu vi as chamadas aqui na TV a cabo, só que eu não lembro qual dos canais da TV a cabo, mas eu vou tentar ver. Mas aí tem entrevista de todas as famílias, né? E a família eu acho que é do Peacock. Pode ser. A família da Kylie não concordou, né, com sim, com o acordo. Com o acordo, né, o plea agreement, ele não concordou. Você viu que ele nem ficou na sala, o pai dela. Ele falou que ele não ia perder o tempo dele desse jeito, ele ficou lá fora. A esposa dele entrou, ele não entrou. E agora, no dia que eles vão ler, né, as cartas, vai ser tão longo que o juiz perguntou, será que eles conseguem terminar no mesmo dia? O promotor disse que ele vai tentar, mas se não, o juiz falou, tudo bem, se não conseguir no mesmo dia, podemos continuar no dia seguinte, porque aqui nos Estados Unidos toda família, amigos, todo mundo, eles têm direito de ir na frente do juiz e na frente da pessoa e falar tudo que pensa dela, né? Mas, como eu falei, é direito dele não estar lá presente. Então, eu tenho minhas dúvidas, eu creio que talvez ele não vai estar presente, mas o bom é que é televisionado, então a família sabe que ele vai estar vendo na TV. Então, mesmo que ele não compareça pessoalmente, eles vão falar tudo que eles pensam dele, eles sabem que ele vai estar assistindo, entendeu? Agora, isso porque é televisionado, né? Porque senão é terrível quando não é televisionado e a família, para achar aquele fechamento na história, a família fica esperando aquele momento de dizer tudo o que quer e chega lá, a pessoa não tá. Nossa, deve ser uma frustração sem tamanho, né? Mas a pessoa não é obrigada a estar no tribunal? Não, no dia da sentença não é obrigado. Somente só vai se a pessoa quiser. Porque eu já vi uns preços que foram. Só se ele quiser. Só se ele quiser. Eu acredito que ele não vá. Eu acredito que ele não vá. Eu só acho errado. Tudo bem que nada vai trazer essas meninas de volta, mas para muitos pais e famílias, eles era importante saber por quê, como, qual era o intuito, mas nada disso ele está obrigado a contar, entendeu? E por que não tem isso na lei, do tipo, se você fazer um acordo, então você tem que contar tudo? Não tem. Não, existem casos aqui nos Estados Unidos que a pessoa resolve confessar o crime e a família diz, por exemplo, não achou o corpo. Então a família diz, tá bom, eu concordo que vocês, ao invés de pena de capital, vocês deem prisão perpétua, mas também vai ter que dizer onde está o corpo. Aí tem cara que fala, tá bom, então eu vou falar, tá ali, entendeu? Então, nesses casos, quando os corpos não forem encontrados, geralmente, para haver um acordo, um plea agreement, que a gente chama, a pessoa tem que dizer onde é que está o corpo. Isso é um mínimo, né? Você fazer um acordo com a pessoa e também nem dizer onde está o corpo dela. Já no caso dele, os corpos estavam lá. Então, tirando isso, não tem muita coisa na lei. Na lei não tem nada que obrigue, entendeu? Mas, geralmente, os promotores não têm essa força para fazer a pessoa, não, agora você também tem que ir lá contar tudo em detalhes. Não, a pessoa fez o acordo justamente para não ter que depor, para não ter que contar, entendeu? O acordo foi esse. Disseram que ele resolveu não depor por um motivo, porque o pai dele e a mãe dele seriam chamados para deporem, para dizerem o que eles estavam fazendo com ele no telefone 6:30 da manhã por 36 minutos e depois com o pai por 58 minutos. Aí disseram que ele, somente por causa disso, que ele não queria que o pai e a mãe depusessem, ele aceitou fazer o acordo e confessou tudo. Então, o que me leva a crer que naquele telefonema grandão, ele deve ter contado para o pai e para a mãe o que aconteceu. Meu Deus! Claro que ele... imagina se ele leva o pai e a mãe para falar uma coisa dessa, e o pai e a mãe sabem. Mas doutora Sandra, dele, né? Mas que isso? Mas então as irmãs dele foram tudo mandadas embora do trabalho, né? Quando aconteceu isso, sabendo, né? Depois elas agora conseguiram trabalho, mas foram demitidas. Agora imagina se o pai e a mãe dele vão depor. Eles não vão cometer perjúrio. Eles teriam que dizer a verdade. Imagina se eles dissessem, sim, nós sabíamos.
Não, mas A vizinhança toda. eu não sei se não cometeria perjúrio, porque quem que é de saber o que disseram ou não? Agora, como é que pode? Então, quando a polícia parou o Brian e o pai dele, lá aquelas Uhum, paradas, a gente achando que o coração do Brian já tremendo, né? Porque ele tinha cometido o uhum. crime. Agora, o pai então sabia também do crime, quando as paradas ocorreram. Aí eu acho que sim. Por que aquele homem ia pegar um avião do estado dele, viajar até o estado do Brian, para dirigir de volta com ele não sei quantas horas? Pra quê? Nunca tinha feito isso. Resolveu fazer isso por quê? Doutora Qual a finalidade? Sandra, mas Porque o qual a que é finalidade de você isso? dirigir, pegar um avião? Não tem nécito. O cara tem 30 anos. Ah, o teu pai fala, então peraí, vou pegar um avião, vou até aí com você, para depois a gente junto, vamos dirigir até a nossa casa. Mas muito esquisito isso. Tá, e qual era o E outra plano do coisa, pai pro pai voltar? Fazer o quê? não, talvez seria só um apoio moral, né? Alguma coisa assim. Mas assim, porque ó, quem que telefona para a mãe, primeiro foi com a mãe, né? O telefonema, eu fiquei também depois. Eu achei que os dois eram com o pai, não. O primeiro foi com a mãe, acho que foi 36 minutos. Eu falei, o segundo quase deu 1 hora. E depois teve mais um terceiro telefonema. Gente, ninguém liga para a mãe 6h30 da manhã, fala 36 minutos, dali não dá nem meia hora, liga novamente e fala mais 1 hora. O que você tem tanto justo no dia do crime? Meu Não, Deus do para mim, céu. e depois o pai diz, não, tá, no dia que você vai voltar para casa, então vou pegar um avião, vou até aí para me encontrar com você, a gente volta junto para casa. Ah, não. Nossa. Aí dizem, aí uma pessoa pergunta assim, tá, mas se ele é um psicopata, aí eu perguntaram para uma psicóloga que estava falando, mas tá, mas se ele é um psicopata, ele não ia levar em conta isso, esse sentimento para a mãe e o pai não ser expostos? Ela diz assim, mas vocês têm que lembrar uma coisa, que o psicopata, ele não tem esse sentimento, mas as únicas pessoas que vão ter contato com ele ainda, vamos dizer assim, seria a mãe e o pai. Então, de certa forma, ele fez isso, mas não é um ato assim para, não deixar o pai e a mãe sofrerem humilhações e nada. Seria porque, no fundo, ele ainda com aquele sentimento de que tudo Não vai ser ignorado por completo, né? entendeu? Uhum. Por completo. Então, pelo menos a minha mãe e meu pai ainda vão continuar vindo aqui. Porque foi a prova, porque quando a promotoria disse que os pais dele seriam intimados para depor. Meu Deus do Foi céu. aí que ele fez o acordo. E pra quê? Gente, Ela mas levou eu tô 3 anos. horrorizada. Essa família lançou notinha na época de apoio a esse rapaz, Uhum, inocente até que se prove o contrário. uhum. Tá, e aí, E a mãe supondo dele que contra a as pena de meninas morte, não né? sabiam, com razão, né, no caso dela, mas mas no caso, vamos supor, porque teve aquelas informações lá que a filha suspeitou. Então aí a menina chegou e falou, pai, eu acho que o Brian tirou a vida dos estudantes, sendo que o pai, de repente, já sabia, porque o Brian contou para ele. Provavelmente. Eu acredito que sim. Eu vi alguns profissionais aqui falando que acreditam que sim também. Porque, assim, o cara, imagina só, foram 3 anos, foram mais de cento e não sei quantas moções que a advogada fez. E no dia do julgamento, quando a promotoria diz que vai convocar os pais para depor, ele resolve fazer um acordo com a justiça. Por quê? O que tinha demais foi o seu pai e sua mãe depor? Só para dizer o que eles falaram com você no telefone naquela 1 hora e pouco. Meu E Deus. ele, pelo jeito, a família é toda, Tá, mas e essas entre aspas, chamadas? né, Por que religiosa? não consegue? As Não, gravações? não. Não consegue? Não consegue. Ué, Não, não. sempre achei que você não pode falar uma coisa. Eu sempre sei, né? Nunca fale do crime por telefone, porque fica gravado. Mas isso porque você tem escuta na casa, coisas assim, entendeu? Então é isso. Se a senhora me confessar agora, me chamar para enterrar um corpo, essa chamada não corre o risco de ser resgatada depois? Gente, Só que se tiver isso? escuta na casa. Hã? Mensagem de telefone é outra coisa. As mensagens eles pegam, até se você destruir o telefone quase, eles conseguem pegar. Uhum. Agora, se não tiver escuta na casa, não tem como rastrear, né? Meu até Deus. Aí eles ainda preservam. Existem algumas coisas aqui nos Estados Unidos que eles ouvem as conversas, mas são palavras que podem soar suspeitas para o governo. Se você está falando a respeito de tirar a vida do presidente, por exemplo. Tá, mas como que essas, assim, sim, mas como que daí acontece essa, eu esqueci o termo, né, essa segmentação dessas palavras-chave? Mas eu tenho uma amiga, ela é amiga de uma amiga minha, é assim, a minha amiga... Do presidente, né?
Eu lembro que você me contou uns anos do atrás. presidente. Uhum. A amiga dela vivia detonando o presidente, falando um monte de coisa, umas coisas absurdas, cabeluda. Um belo dia, ela foi no mercado, bateram na porta do serviço secreto. Iriam falar com a amiga dela. Aí, como é que sabiam? Eles tinham ouvido a conversa. Por quê? Porque deve ter alguma coisa no sistema deles que deve chamar atenção. Quando juntam palavras, entendeu? Uhum. Você está falando de eliminar alguém, tirar a vida de alguém, é o presidente, é não sei o quê, cometer algum ato daqueles que o povo vem, se explode por aí e tal. Então, existem coisas, palavras-chave, que devem acender algumas luzes, algumas coisas que notificam, e aí eles conseguem pegar, que seria o serviço de inteligência que faz isso, né? Mas o serviço de inteligência não fica na casa de todo mundo o dia inteiro vendo, né? Então, as pessoas, quando cometem um crime e tal, advogados, essas coisas, não fala nada por telefone. Por quê? Porque talvez pode ser escuta da polícia, né? Então, por causa disso. Nossa. Né? Deus Mas do céu. eu acredito que os pais sabiam, porque ele só resolveu no último minuto, quando a promotoria disse que ia mandar intimar os pais dele. Meu, e eu fico pensando o que passou na cabeça pra ele ter desabado emocionalmente, ligar pros pais, e o que os pais estavam pensando? Vão manter isso aqui, se ele sai pra tirar a vida de mais pessoas depois. Meu Deus. Gente, esses pais estão um pior que o outro. Do outro, o Brian já foi horrível, e esse aqui tá pior ainda. Que isso? É muito triste. Nossa. Pois é. Nossa, agora a imagem deles vai ficar bem arranhada com essa... Mesmo que eles não se testemunharam, imagina, os vizinhos vão ficar sabendo de uma coisa dessa. Muitos juristas elaboraram que foi por causa disso, né? Ele já sabia, a promotoria já tinha deixado no dias antes, né, do acordo, que iria chamar os pais dele. Até então, a família dele nunca ia ser convocada. A família dele até já tinha decidido que eles iriam assistir o julgamento, né? Uhum. Não existia nada deles terem intimados. Aí, de repente, será que descobriram da chamada agora só também? 3 anos depois? Já sabiam, acho que já sabiam, mas acho que no fundo eles falaram, vamos fazer isso de última hora, e talvez ainda tenha algum sentimento dentro dele de preservação, qualquer coisa da imagem dos pais, e parece que deu certo, né? A promotoria disse que os isso pais não é crime? iriam ser intimados. O quê? Eu ligo pra senhora e conto, doutora Sandra, acabei de tirar a vida de um monte de gente, a senhora fica assim, caladinha, me ajuda. Não é crime? Aqui, de tirar que cometeu o ato, não. Agora, se você feriu alguém, sim, é diferente. Você tem que denunciar, porque essa pessoa ainda pode ser salva. Entendeu? Então, se você sabe que alguém foi lá, usou um objeto cortante ou uma arma, alguma coisa contra alguém, e você ficou sabendo, você tem a obrigação e você pode depois ser punido por causa disso. Se você não avisar a polícia, ou se você não chamar o socorro, né? Então, você pode ser conivente com tudo aquilo lá também. Agora, por negligência e tal. Agora, se a pessoa já faleceu, você não tem a obrigação de ir lá e denunciar essa pessoa. Isso não. Nossa. Entendeu? Vai saber se o pai até não ajudou a se livrar das provas quando voltou, meu Deus. Do objeto cortante. Gente. É triste, né? Que facada. É muito, muito, muito triste vendo aquelas meninas tão lindas. Foi. Pois é. Não. Pois é. Então tá. Então vamos ver. Depois nos falamos. Depois falamos, é isso aí. A gente se vê. Tá bom. Até o próximo caso. Até mais. Tchau, doutora Sandra. Tchau. Pois é, pessoal. Eu achei o relato do jornalista bem curioso. Fiquei pensando desses 2 irmãos que chegaram lá e foram embora por causa do tédio. Alguns dias de audiência não foram fáceis, é verdade. Quem acompanhou todos os dias sabe disso. Mas foi uma experiência tão bacana, tão legal. Foi intensa, foi uma correria absurda. Eu acho que se eu gravasse um vídeo para contar como foi exatamente a dinâmica, logística, a quantidade de pratos que eu tive que segurar. Eu vou ser sincero para vocês, teve uns dias assim, que eu tava com o corpo tão dolorido, que não foi fácil gravar algumas vezes. Eu lembro que especificamente, a grande questão, o que pega, é que é normal quando você tem que fazer um sacrifício a mais, coisa que eu já fiz muito no passado, de ter que gravar de forma mais prolongada em um dia específico ou repetir no outro. Só que nesse caso, eu estava gravando todo santo dia. Eu lembro que na primeira semana do julgamento, o pique todo, né, para mim já começou na segunda-feira, porque
Eu lembro que no fim do período da tarde, eu comecei a roteirizar a audiência da manhã. Na verdade, se eu não estou enganado, eu tinha aula de manhã naquele dia. Então eu levantei cedo e tal, levantei já 9 horas da manhã e eu consegui ir adiantando um pouco do roteiro, porque eu já fui acompanhando as transcrições. Isso que foi o que me salvou aquele dia. Aí no fim do dia, eu comecei a puxar a transcrição da audiência da tarde. Aí eu tinha paciente para atender e tal. Nisso eu já tinha falado para a doutora Sandra que ia ligar para ela. E quando estava se aproximando da hora combinada para ligar, eu falei, gente, eu não vou conseguir terminar isso aqui. E aí eu pensei que eu ia ter que dividir o episódio. Foi assim que os episódios duplos nasceram, né, dos episódios que saíam pela manhã e outro à noite. Porque aí eu vi que realmente eu não conseguiria gravar naquele dia. Por quê? Porque eu já tinha calculado o tempo de edição, renderização, subir para o YouTube, etc. Aí eu lembro que eu já gravei bem mais cedo o restante da audiência do dia seguinte, na terça-feira, para liberar na própria terça-feira. E eu tava ainda assim tão inocentão, que aquela formação de focalização que eu comentei que estava fazendo, né, que é um tipo de abordagem específica para tratamento, em terapia e tal, nós temos que fazer os treinos com outro colega do curso, né, de aplicar a técnica, ele aplica em você aplica nele, e aí eu estava fazendo com outro psicólogo, que a gente acabou ficando amigos, na terça-feira, e aí eu lembro que quando a hora foi se aproximando, que a gente se combinava de se encontrar 11 horas da noite para fazer os treinos e tal, eu fui olhando e pensei, gente, vai ser impossível, porque eu lembro que eu comecei a gravar com a doutora Sandra 9 horas, e 10 horas eu fui gravar o que eu já tinha roteirizado daquele dia. Aí eu tive que mandar mensagem para ele e falei, olha, não vai dar pra gente se ver hoje. E esse pique é insano, porque na cabeça você calcula, não, vai dar tempo, vou conseguir gravar em um tempo apertado e editar muito rapidamente e tal. Só que é impressionante como todo o processo consome horas intermináveis. Nisso, tinha clube de leitura na quarta também, de um livro específico, eu tive que cancelar, aí eu fui abdicando de tudo quanto é coisa. Aí os encontros, as trocas, né, da técnica do curso de focalização, aí eu falei, não, vamos nos encontrar no domingo, porque no domingo não tem audiência, então qualquer coisa que eu tenha que gravar é de sexta-feira e que em tese o roteiro já tá pronto. E eu lembro que na sexta-feira eu já estava sentindo assim um cansaço monstruoso, porque eu via como realmente os meus prazos internos não compactuavam com a realidade de produção. Aí a gente teve um ótimo respiro na segunda semana de julgamento, porque não teve audiência na sexta-feira e nem na segunda-feira. E nisso eu continuei gravando sábado e eu gravei alguns domingos também. Não gravei todos, mas alguns domingos eu precisei gravar. E eu lembro que eu comecei a terceira semana mais descansado, porque embora o ciclo fosse exatamente quase idêntico aos dias anteriores, essa flexibilidade entre sexta e segunda ainda diminuiu um pouco aquela carga de trabalho. Então, na terceira semana, eu estava me sentindo melhor fisicamente e tal. A quarta semana foi a pior semana para mim. Ali, literalmente, foi como se o meu tapete tivesse sido puxado, porque eu fiquei impossibilitado de gravar como eu estava fazendo nos outros dias, né, em todos aqueles 20 e poucos dias até então. E eu lembro, assim, que até terça-feira eu estava super na adrenalina e tal, só que eu estava abarcado de tarefas, e o cansaço mais intenso que eu senti até aqui na história do canal. Não houve nada, nem antes nem depois, e eu espero, inclusive, que não se repita. Aí naquela semana tivemos aquelas interrupções de audiências duplas, tivemos um episódio por dia, a partir de quarta-feira, se eu não me engano, e eu até olhando para trás com sinceridade, foi um milagre ainda eu conseguir levar episódios ao ar, quarta, quinta, sexta e sábado, principalmente. E aí, para completar, ainda teve o dia que o meu microfone sumiu, que caiu para dentro da cadeira, e nós levamos 2 horas procurando, revirando, eu quase que movi absolutamente tudo daqui. Olha, só faltou desmontar o cenário, porque até com lanterna eu tava assim procurando. E eu contei para vocês em um dos episódios, né? Foi, graças a Deus, a minha mãe literalmente salvou o dia, porque nós íamos, no mínimo, ter uma quebra de alguns dias sem vídeo algum aqui no canal, porque eu não teria como gravar sem microfone, porque o áudio é terrível. E para mim era uma questão de honra manter esse ciclo inquebrável
audiências interruptas. Aí eu lembro que, a partir da 5ª semana, eu tive uma ideia e isso facilitou muito o processo até o encerramento. E aí, tecnicamente, tivemos 7 semanas, né? A 7ª sendo a das deliberações e veredito e conclusão, né? Todo aquele choque inicial. E é claro, a dissolução do julgamento do Brian, que foi um grande choque, né? Já estava me preparando, como vocês sabem, todo mundo estava se preparando para conferir esse julgamento, quase faltava só comprar uma passagem para Idaho também. E foi uma experiência assim muito valiosa, de verdade. Foi um aprendizado incrível e é fantástico que, né, eu consegui produzir com todos os recursos simples que eu tenho, a ajuda da minha irmã para fazer as thumbs, os vídeos que a maior parte eu acabei tendo que fazer porque não dava para conciliar com a agenda da minha irmã, e mais a participação da doutora Sandra. Ela até estava falando, né, que a gente foi o único canal, ela estava falando comigo outro dia, que ela percebeu que nós fomos o único canal aqui no Brasil que tinha um advogado com entendimento da lei americana para comentar e ressaltar todos os procedimentos. E até a gente discutiu como nos Estados Unidos, vários canais tinham 2, 3, 4 advogados para comentar nos episódios. Rodízio de advogados. Não, isso é fato. Eu lembro que teve um dia que eu acessei um canal que o cara trouxe 2 advogados para ficarem se degladiando e tal. Painéis assim. E eu até disse, nossa, doutora Sandra, como é diferente. Eu até comentei com ela que eu acho que a realidade econômica daqui diferencia, né, diminuindo a margem dessa possibilidade realmente ocorrer. Porque aqui, normalmente, você vê advogados, até mesmo tratando de conteúdos nacionais, em emissoras, jornais mais consolidados financeiramente, que conseguem abarcar essas despesas financeiras. Sem contar que a cobertura jornalística real-time, né, que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, estava acoplada por uma força-tarefa gigantesca. O Washington Post, vários jornalistas, acho que 4 ou 5, a CNN centenas, NBC também. Só não sei a Fox, porque da Fox eu não fiquei acompanhando por eles. Gente, eu nem pensei nisso. Mas eu não sei se eles fizeram, acho que eles não fizeram, não, cobertura real-time. Se eu não me engano, eles não cobrem, assim, muito julgamento com transcrição, não. Agora, para o caso de Idaho, a cobertura deles foi excelente, principalmente quando o caso começou. E é claro, principalmente assim, o que fez a diferença foi... E é claro que fez a diferença, e é claro, né, o que fez a diferença foi ter o apoio de todos vocês aqui, constantemente apoiando, mandando mensagens, conversando. Muitos dos meus pacientes também ficaram alucinados com o julgamento. E eu gostei muito da experiência. Olha, nunca imaginei que ia ser tão significativo esse caso quando eu comecei no ano passado, de verdade. E eu estou super aberto para um novo julgamento. E olha, se rolasse ainda esse ano, vai uma surpresa, né? Mas olha, eu não sei, porque eu acho que não tem nenhum outro caso relevante que faria um baita julgamento, mas se houvesse, eu com certeza faria aqui, porque a quantidade de emoções humanas envolvidas chama muita atenção. E eu acho que eu fiquei muito contente por ler muito do companheirismo, no geral, que teve, sabe? Mesmo que eu não pude estar em contato, mas, por exemplo, eu acho que teve vários influenciadores que eu li os registros, né? Pessoas que se apoiavam ali fora, quando estavam fazendo a cobertura, ou lá dentro. Eu achei tão, tão bacana isso, né? Me fez, de certa forma, sentir uma proximidade, como se fizéssemos, né? Eu e a doutora Sandra fizéssemos parte desse grupo, mesmo que nós não estivéssemos lá pessoalmente. Porque muito do que você tem ou do que você administra pode ser transformado mediante aquilo que você acreditar. Porque, tecnicamente falando, esse julgamento foi apontado como de maior repercussão desde o caso do O.J. Simpson. Então, de alguma forma, todos nós entramos para a história. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes,
converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você